noite, boa noite, né? Mais um episódio do podcast aqui. Eu já estava pensando há muito tempo de chamar, viu, Mariana? Sabe por quê? Exatamente porque você é especialista, geriatra, né? Geriatra. E a população está envelhecendo. Nós vamos falar sobre isso, né? E eu precisava de uma especialista para entender algumas coisas aqui, até porque muitas pessoas que acompanham o canal têm mais idade, têm curiosidades, etc e tal. E antes de mais nada, quero te agradecer por ter vindo aqui. A presença da sua mãe também, que não está aparecendo aqui, mas vai aparecer no áudio, que veio acompanhá-la aqui. Obrigado pela visita, né? O esposo não veio, mas ele vai vir, eu vou ligar para ele. Fechou. Ele vai vir um outro dia aqui, quando você estiver cuidando dos 3 filhos, Mariana está grávida novamente, ele vai vir aqui. Ele vai querer vir, vai dar uma folga para ele. Vai né? dar uma liberdade, assim, dar uma viajada. Ô, Mariana, ó, esse ano, começou o ano, a gente faz alguns projetos, né? Tá. E eu recebi um relatório do meu celular o ano passado, resumindo que eu fiquei muito tempo nas redes sociais, né? E aí eu resolvi, esse ano, ter algumas mudanças. Eu falei, esse ano eu vou diminuir minhas redes sociais, né? Eu diminuí a quantidade de uso de redes sociais. E fiz um compromisso comigo mesmo, de ler um livro por mês, tá? Então eu venci janeiro. Hoje é dia 2 de março, faltam aproximadamente 20 páginas para eu terminar o livro de fevereiro. Eu já estou num atrasinho. Fevereiro é mais curto, né? Fevereiro teve carnaval, teve um monte de coisa, então um mês mais curto, mas vou correr. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, em fevereiro agora, eu estou terminando de ler um livro, não sei se você já leu, chamado Tempo de Vida. Não li. Tempo de Vida. Tempo de Vida é eu não sabia, né? É um clássico, que é daquele David Sinclair, que é um grande pesquisador sobre o envelhecimento. Ele é professor de genética de Harvard. E o livro é sensacional, até faço o convite para você. Vai ficar na sensacional lista, sobre o envelhecimento. E estou abrindo essa conversa justamente porque você é geriatra. E começo já instigando você, que é o que ele instiga a gente, que ele já abre a ideia de que envelhecimento por si só é uma doença. Boa noite, vamos lá. Começando com essa bomba, né? Primeiro queria agradecer o convite, fiquei muito honrada do convite, já conhecia o canal e acho muito bacana. Eu acho que quanto mais a gente divulgar e difundir informações, melhor ainda, né? Mas, assim, a gente pode olhar o envelhecimento como uma doença se a gente for olhar unicamente o estado biológico, né? Porque é um estado de degradação mesmo, né? Tanto que uma coisa que eu sempre debato com os meus pacientes é que, assim, eu acho a maior balela essa história que o Ministério da Saúde, uns tempos atrás, começar a melhor idade, aquela propaganda da melhor idade, forçando a barra, parece que para o envelhecimento tem que ser uma coisa boa. E, na verdade, o envelhecimento, ele é um processo, né? Que a gente começa a sofrer do momento que a gente nasce, né? É claro que ninguém pensa nisso até começar a sentir algumas consequências do seu próprio envelhecimento, né? Mas é um processo de degradação, de oxidação de células, de perda de funcionalidades, né? Então, por esse lado, eu acho que sim, a gente pode considerar uma patologia, uma doença, né? Mas eu acho pouco, né? Eu acho que é muito mais que isso, né? Eu acho que é um processo que envolve o amadurecimento de uma personalidade, mudanças de pensamento, de estilo, de consciência que muitas vezes quando a gente é mais jovem a gente não tem, né? E eu falo que eu sou muito privilegiada por esse lado, porque eu acho que eu tenho um amadurecimento meio forçado por conviver com pessoas muito mais velhas que eu o tempo inteiro. Então, assim, eu tenho conversas e diálogos muito profundos com meus pacientes que me fazem entender esse outro lado de não olhar só a doença, entendeu? E isso é muito bom. Mas tem, sim, suas consequências, né? A gente estaria mentindo de falar que são 1000 maravilhas. Bom, evidentemente que é uma situação inevitável a gente envelhecer, né? A busca de todos hoje é tentar envelhecer melhor, tentar envelhecer mais saudável, enfim, né? Essa é a tese, ficar mais velho
por mais tempo possível e permanecer mais jovem o mais tempo possível. Esse é o dilema, né? Todo mundo quer fisicamente isso, mas a gente quer os ganhos que a velhice nos traz, né? O amadurecimento nos traz, as experiências, os conhecimentos e assim por diante. O que fez você se especializar em geriatria? Assim, eu digo isso porque o pediatra, quem faz pediatria muitas vezes refere que gosta de criança, né? Gosta de criança. Na verdade, eu acho complicado isso porque a gente vai cuidar de doenças de crianças, né? Sim. E quem faz geriatria gosta de idoso ou que chama, ou que prende são outras coisas? Eu acho que assim, na verdade, eu fui levada para geriatria. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria geriatra, né? Minha mãe tá aqui para não me fazer mentir. Você já pensou em fazer outra área, assim? Eu, até o 6º ano da faculdade, eu queria ser ginecologista. Ginecologista. Então, eu tinha todo o meu currículo, congresso e curso. Eu queria ser ginecologista, né? Até que em uma aula, é engraçado que tem 2 insights nesse processo meu, assim. Eu estava numa aula, numa OBS, de uma professora de neurologia, falando sobre diabetes, ou seja, nada a ver. E me deu um insight, na verdade, do que eu gostava muito da ginecologia, era a parte ambulatorial de consultório, aquela parte hormonal, do eixo hormonal da mulher, de não sei o quê, e não a parte cirúrgica em si. Apesar de eu sempre ter gostado de fazer procedimentos, apesar de não fazer nenhum hoje em dia, né? E aí, nesse momento, eu parei, pensei e falei, poxa, e endócrino? Né? Porque a mulher tem esse estigma, né, de ser cirurgiã, né? Na vida louca de um cirurgião e todo mundo, você não vai ter vida, você não sei o quê, família e tal. Falei, nossa, e endócrino? E comecei a buscar isso. Então, eu me enveredei para a área clínica a partir disso. Abandonou a ideia cirúrgica. Exato. A partir disso. E aí, passei em clínica médica com a ideia de fazer endocrinologia, né? Só que todas as áreas clínicas que eu passava, eu gostava. Eu gostava da cardio, eu gostava da pneuma, eu gostava da endócrina, eu gostava da UTI, eu gostava do não sei o quê. Eu falava, mas e aí? O que eu vou fazer? E sempre gostei de conversar. E segundo minha mãe, sempre conversei com pessoas mais velhas, desde pequenininha. É. Ela fala que eu era uma criança que ficava sentada conversando, tipo, com a avó. Que nem uma criança fica, né? E eu ficava. Mas isso nunca me veio à mente até então, né? E aí, numa outra aula de cuidados paliativos de uma professora, na residência de clínica, eu falei, cara, eu acho que talvez geriatria se encaixe comigo. E aí comecei a conversar com geriatras e entender como que era a vida de um geriatra, o que um geriatra fazia, o que ele poderia fazer, onde eu poderia trabalhar. E falei, acho que é isso. Desisti da endócrina, migrei para geriatria e realmente é o que eu gosto muito de fazer. Me realiza no sentido de que eu consigo... Claro que todo mundo consegue fazer isso, né? Mas assim, eu ajo em muitas frentes com os pacientes, né? Então, assim... eu trabalho a parte médica, mas assim, eu dou orientações nutricionais, eu dou orientação de exercícios, eu dou orientação de postura, eu invado da psicologia, né? Então, assim, eu faço de tudo um pouco, assim, meio que o Severino, eu falo. É o Severino. Integra lá o Vou tratamento. lá, entendeu? Então, assim, é desde hoje mesmo, né? Fiz uma telemedicina com uma paciente que tava com uma dor lombar crônica e tal. E a gente conversou sobre tudo, né? Inclusive exames que ela ia fazer, remédios que ela poderia tomar, mas assim, a posição que ela dormia, quanto de proteína ela comia, que tipo de exercícios eu sugeria ela fazer, etc e tal. Então, assim, isso me agrada muito, ver esse todo, né? Que é um pouco do que o pediatra faz também, né? Que é olhar o ser humano como um todo. Isso pra mim é muito bom. E aí, nisso, vem essas conversas profundas que eu falo com os meus pacientes, né? Então, foi basicamente isso a história. Não, mas eu me identifico um pouco, porque eu até o 5º ano da faculdade, não sei se eu já falei aqui, mas eu queria fazer obstetrícia. Olha só. Porque eu sempre gostei de procedimentos mesmo. Isso aí sempre fui mesmo, né? Ia passar fome como clínico, né? Habilidade, tem que ter habilidade, não era muito. Aí, até o 5º ano eu queria fazer obstetrícia.
Porque tinha muito procedimento. Quando a gente passava no estágio, era um lugar que tinha muito procedimento e a gente conseguia fazer muito procedimento. Tem áreas da faculdade que encantam realmente, né? E aí eu falei, vou fazer isso, né? Só que aí tinha um problema, porque eu não gostava da ginecologia, não gostava da parte clínica, né? Era muito complexo, né? Trabalhar com mulher é muito complexo. Então eu falei, não vai dar conta. Aí, depois comecei a passar nas áreas cirúrgicas lá e aí, devo ter pego algum vírus maligno, a mente ficou ruim e fiz neurocirurgia, entendeu? Essa vida louca aí. Mas, enfim, eu acho que todo médico hoje, até pelo envelhecimento da população, né, Mariana, assim, pelo que eu estava vendo, eu acho que até 2040, mais ou menos, a gente vai ter aí 30% das pessoas acima dos 65 anos, né? Então, quer dizer, inevitavelmente, nós vamos ter que lidar com pessoas idosas, mesmo quem não é geriatra, né? Sim, então, com certeza. um pouco dessa habilidade todo profissional vai ter. Agora, a geriatria, termos, né? Geriatra, fragilidade, senilidade. E isso tudo é a mesma coisa ou são coisas distintas? São coisas distintas se a gente for querer realmente ali ir atrás da razão da palavra de existir, né? Senilidade é um termo que se refere ao envelhecimento, né? A gente tem um outro termo que é um termo não muito usado, mas existe, que é a senescência, que seria aquele processo de envelhecimento que o adulto mais velho começa a sofrer e tal, que não leva a uma patologia ainda em si, né? Então, como se fosse uma adolescência, né? É prepariar ali mais ou menos com isso. A geriatria, ela não é assim a clínica ou a pediatria dos idosos, né? Porque realmente esse processo de envelhecimento ele é muito particular, né? Então, tem particularidades mesmo, não é tipo um clínico que se especializou em tratar mais velhos, né? Ele tem um processo particular ali do envelhecimento, que é muito interessante de saber, para poder cuidar realmente ali, né? Porque conforme a gente vai envelhecendo, realmente, você começa a ter que colocar muito mais coisas na balança, né? Então, como geriatra, muitas vezes eu tenho que tomar decisões, assim, importantes, né? Tipo assim, olha, eu começo esse remédio ou não começo esse remédio? Coisa que num adulto jovem, não precisa pensar, ele vai tomar e pronto, né? Então, tipo assim, qual é o risco de eu começar um AS para uma pessoa, né? Então, tudo isso às vezes tem que ser pesado, né? Qual é o risco da gente propor essa cirurgia ou não, né? O risco e o benefício, né? Do que ela vai ganhar com isso, o que ela não vai ganhar com isso, pesando muitas coisas além da idade em si, né? Porque hoje a gente sabe, 75 anos, que é próximo à expectativa de vida média do brasileiro, é menos, mas assim, é próximo, né? Tem 75 anos que estão, assim, maravilhosos, que você olha para a pessoa e fala, ela vive mais 15 anos fácil. Tem 75 anos que você já vai falar, não, dando que não vai dar pra gente pensar, porque ela não tem, eu acho que uma perspectiva ali de 2, 3 anos de vida, né? E tudo isso pesa muito. E não é uma ciência exata, né? Então, assim, não tem um guideline que você vai falar, ó, se tem isso, mais isso, igual a isso. Né? Então, precisa muito desse traquejo mesmo clínico e de conhecer o paciente realmente como um todo, né? Então, sei lá, por exemplo, tem um paciente que para ele perder determinada funcionalidade é muito sério. Para outro, aquilo já não fazia tanta diferença, né? Sei lá, perder a funcionalidade às vezes de dirigir, né? Muitas vezes para uma pessoa aquilo lá é a base da vida dela. Se ela parar de dirigir, ela não precisa mais viver, né? Para outra, para mim, por exemplo, o dia que eu tiver que parar de dirigir, vou estar ótima, né? Não é uma coisa que eu faço porque eu preciso, não porque eu gosto, né? Então, assim, é muito pessoal isso. São pessoalidades muito que não entram realmente na exatidão, né? Então, basicamente isso, mas a gente precisa realmente, a gente tem lidado com idosos o tempo inteiro, né? Até as políticas públicas estão muito focadas nisso, né?
Até a questão de é 60 ou é 65, a idade, tem direito a isso ou tem direito àquilo, tudo isso realmente tem que ser pensado, porque hoje em dia, 60 anos, a maioria das pessoas estão bem ativas, né? Bem ativas. Você tocou no assunto que eu até ia perguntar para você, né? Porque, por exemplo, criança, né? Até que idade frequenta o pediatra, né? O exemplo, né? Estou fazendo uma coisa fictícia, e a partir de que idade não frequenta mais o pediatra, né? Então é como se de um dia para o outro você pulasse de uma pediatria e passasse para uma fase adulta, que de fato não é assim, né? A população hoje, né, Mariana, ela procura muito médico para efeitos curativos e efeitos de tratamentos, né? Então nós trabalhamos ainda no Brasil com uma medicina ainda de doença. Então quem vai, por exemplo, no consultório, na imensa maioria das vezes, são pessoas que têm problemas de saúde, tá? Porém, penso eu que, assim como o pediatra, o geriatra, ele tem um trabalho muito mais importante que isso, que é um trabalho de promoção, né? Porque nós vamos lidar com uma fase fisiológica da vida das pessoas, onde começa a se expor a riscos de outras doenças, né? Então, por exemplo, hoje uma pessoa que tem 70 anos, que tem 65 anos e que tem só uma hipertensão arterial e que já acompanha com um cardiologista, né? Quais as razões que essa pessoa precisa ou precisaria também estar ouvindo opiniões de um especialista geriátrico? Eu falo que assim, primeiro veio uma pergunta que eu achei que fosse a pergunta que eu fosse me fazer, na verdade, né? Qual que é a idade que a gente pode começar a procurar um geriatra? A partir de que idade? Não tem pré-estabelecido exatamente, mas assim, a partir dos 40, 45, você já tem um benefício de começar a prevenção. Porque a partir dos 40, 45 anos, a gente começa a ter alterações biológicas, por mais que elas não sejam sintomáticas, né? Então, às vezes, a gente conseguir atuar ali numa prevenção e numa promoção de saúde é muito interessante, né? Porque a gente consegue promover uma velhice muito mais saudável, né? Então, muitas vezes o paciente tem hábitos não saudáveis, a gente consegue abordar ali com a equipe multidisciplinar, né? Às vezes parar de fumar, beber menos, começar uma atividade física, né? Que uma pessoa com 40 anos, por mais que ela tenha sido sedentária até então, mas se ela começa realmente a ter práticas de saúde a partir dessa idade, ela colhe frutos muito bons. Claro que você colhe em qualquer idade, né? As mudanças são sempre bem-vindas. Mas a partir dos 40 anos, você começa a ter, assim, realmente um ganho muito, muito prevalente ali na frente, né? Mas o que eu percebo muito, assim, no Só um adendo. Você tem algum paciente de 40 anos no De seu 40 não. consultório? Eu ia falar isso agora. Eu tenho muitos pacientes de 50. É um paradigma, assim, importante nós estamos conversando sobre isso, né? Porque todo mundo está ouvindo falar o geriatra, deixa eu mostrar para minha avó. Às vezes não é para sua avó, é para você. Sim. Né? Não, e muitos filhos, isso, muitas vezes, viram assim, mas tal. Nossa, eu preciso marcar para mim também. Para você, porque nós estamos aqui, né, falando sobre condições de promoção, ou seja, de prevenção, de controle de situações onde você já está envelhecendo. Então, é uma cultura que talvez com o tempo vai ser mudada, né? Sim. De repente eu vou ter que marcar consulta também, fiz as contas aqui e tal. Mas evidentemente que a nossa sociedade ainda não é isso, né? As pessoas ainda é muito no curativo, né? Eu acho que você deve pegar também muito paciente lá que acompanha com cardio, com pneumo, com nefro, com não sei mais quem, com neuro, não sei o quê, e aí chega lá com um monte de especialista para você ter que administrar lá uma bagulho. Acho que isso aí talvez é a maioria, não é? Então, eu vou te falar assim que eu acho que eu consigo dividir o meu consultório mais ou menos ali em três tipos de paciente, quase equivalentes, eu diria, sabe? Então, assim, eu tenho muitos pacientes, tipo, igual eu te falei, de 50 anos, 60, que estão muito bem e realmente procuram com esse intuito, tipo assim, olha, queria saber o que eu posso melhorar, eu queria saber se eu posso suplementar alguma coisa, ou tem algum remédio aqui que eu possa parar de tomar, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer. Isso é um trabalho do geriatra. Isso é um trabalho do geriatra. Do geriatra. Então, um trabalho preventivo em pessoas saudáveis, um pouco mais jovens e saudáveis. Sim. Olha só, gente, 1/3, hein? 1/3. Então, de cada 3 pacientes dela,
São pacientes mais jovens, sem doença e que vão lá observar condições que possam ser mudadas para prevenir coisas. Tô até surpreso com o número. Eu achei que você ia me dar um número pior, um número ruim, assim. É interessante, assim. Mas isso eu acho que talvez também seja porque, assim, eu gosto muito de tratar esse tipo de paciente, né? Então, acho que acaba chamando um pouco mais, né? Mas, assim, sabe, muitas vezes, tipo assim, nossa, mas eu tô me sentindo meio cansadão, sabe? Tipo, não tem mais o pique que eu tinha antes. E aí, eu queria saber se tem uma coisa que eu posso fazer pra melhorar, tal, né? Aí eu tenho, acho que talvez um outro terço que chega nessa situação, né? De tipo assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais acompanhar com tanto médico, eu tô confuso, cada vez um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tal. E eu quero centralizar com o geriatra, e a gente trabalha muito bem nisso, né? De falar assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte. E assim, é essa análise muito sincera, né? Muitas vezes eu falo pro paciente, olha, tudo bem, você pode ficar aqui comigo, mas esse médico aqui você não pode deixar. Esse aqui eu preciso que você vá uma vez por ano. Esse aqui, fazendo um gerenciamento do cuidado mesmo, né? Porque assim, o geriatra faz de tudo um pouco, mas a gente precisa dos colegas muitas vezes, né? Mas eu também tenho outro perfil de paciente que gosta do cardio, que acompanha a vida inteira, do ginecologista, do não sei o quê. E quer o geriatra para ter alguém mais como se fosse um gerente, né? Alguém que me conhece inteiro, que conhece meus médicos, que vai me orientar para onde eu corro quando acontecem as coisas, né? Então, esse trabalho também é muito bacana, porque aí a gente fica nessa do consultório ali, de estar ali com o colega, o paciente, tá acontecendo isso, isso e isso. Não, vem aqui que eu resolvo. Não, procura o cardio tal, que vai lá, fala com ele, tá na época de você fazer esse exame mesmo, não sei o quê, ou conversa com o seu médico sobre isso, e vai gerenciando todo esse cuidado, mas alguém que conhece ele como um todo, sabe? Então, isso é muito bacana também. Você sabe, Mariana, que na minha faculdade eu não tive a especialidade de geriatria. Eu acho que na maioria não tem, né? É uma especialidade bem nova, né? Nova, eu não tive geriatria. A gente não estudou isso. Então, você vê, né? Com uma formação médica, ela precisa evoluir, né? Em algumas coisas, porque nós estamos falando aí que quase um terço da população vai ser idoso. E na faculdade, pelo menos até quando eu fiz, nós não tínhamos a matéria, né? Geriatria. Mas na parte clínica, os 2 melhores clínicos que eu considerava na época eram exatamente geriatras. Assim, que não trabalhavam lá na geriatria, mas eram clínicos, né? Trabalhavam lá nos ambulatórios, nossos geriatras, né? Me chamou muito a atenção isso. Não era o cardiologista, não era o pneumo, não era o especialista, era o geriatra, exatamente por essa abrangência que ele sempre tinha em torno do paciente, né? Não só vendo algo pontual, mas englobando, fazendo uma integração de todas as comorbidades, de todas as coisas. E era realmente o técnico, né? Que gerenciava muitas vezes outras condições especialistas, né? E eu lembro muito bem um deles falando assim, o primeiro trabalho do geriatra, quando ele chega de um monte de especialista, tentar fazer um contingenciamento da lista de remédio. Porque muitas vezes o paciente já está ruim pela quantidade de polifarmácia que toma, né? Os efeitos colaterais estão até maiores, porque cada um olha o seu umbigo, né? O cardio olha o umbigo dele, o nefro dele, o neuro dele. Só que aí vai se somando efeitos colaterais também, e muitas vezes o que o paciente não está bem não é da falta de remédio. Não é uma doença, na verdade. É o excesso de polifarmácia, né? Mas eu fiquei muito surpreso com esse número aí de muitas pessoas saudáveis, entre aspas, e procurando, né, isso me deixa muito feliz também. Sim, fico bastante lisonjeada de poder cuidar dessas pessoas por muito tempo, sabe? Essas pessoas, na maioria, apresentam familiares já em acompanhamento ou espontaneamente procuram, assim? Eu acho que tem de tudo, assim. Eu atendo vários filhos de paciente, isso sim, mas pessoas que resolveram que queriam se cuidar um pouco melhor, assim. Eu sou muito adepto, assim, eu sou cirurgião, a gente trabalha com doenças específicas e tal, mas eu sou muito adepto de medicinas preventivas, né, de coisas do dia a dia que a gente pode, você estava citando lá, como dormir um pouco melhor, né, como mudar um colchão, como mudar um hábito de sentar, eu sou muito adepto disso, né.
Eu acho que se divulga muito pouco. Nós vivemos uma medicina de doença, não uma medicina de saúde, né? Nosso Brasil, nosso país é muito padrão americano, né? Então a gente quer que tudo fique ruim para a gente cuidar, né? Essa medicina de vamos evitar que a coisa fique ruim, ela não é muito enraizada ainda no nosso meio, né? Eu nunca ouvi uma campanha conscientizando as pessoas a procurarem um geriatra, por exemplo, né? Até dentro da nossa cooperativa, né? Nosso plano de saúde, né? Poderia até ser meio obrigatório, entre aspas, né? Se você pensar em custo, né? Se obrigar lá uma faixa etária a estar passando com o geriatra, pensando Tem muitas políticas crescendo nesse sentido, porque reduz gasto, né? Custo, né? Reduz muito gasto, né? Você economiza, porque às vezes é engraçado, assim, às vezes tem paciente porque tem alguns médicos que trabalham dessa forma, né? Que às vezes ele não viu o paciente, já pede a lista de exame para já chegar na consulta com os exames prontos, né? E aí eu faço justamente o contrário. A minha orientação de consulta é assim, falar, traga tudo que você tem, a carteirinha de vacinação, não sei o quê, traga todos os exames que você fez de todos os especialistas e a gente vai ver o que precisa pedir, né? E aí é engraçado, porque muitas vezes, assim, o paciente passou com um médico que pediu um hemograma, glicemia, de tirar aqueles básicos, né? Aí dá 1 mês e meio, ele tem outro exame, porque foi o outro médico que pediu, dos mesmos exames, sem ter mudado nada na conduta ali, aí depois ele tem, não sei o que, ele tomou 3 picadas, colheu 3 vezes o sangue, onerou o plano de saúde 3 vezes. Não mudou nada. E não mudou nada ali. Não foi tipo assim, ajustei um remédio, quero ver o resultado ali e tal. É só falta de organização ali mesmo, né? Então, assim, aí muitas vezes eu falo assim, pega essa guia minha aqui, você vai colher junto. Quando você vai colher o exame do cardiologista? Daqui 2 meses, beleza, colhe a minha junto. Aí a gente conversa. Ou não, preciso dessa agora pra gente ver determinadas coisas, né? Então, tudo isso a gente consegue trabalhar, né? E muitas vezes os pacientes falam, nossa, mas é pra levar tudo mesmo? Não, traz, né? Vamos ver. O que eu não quiser, o que eu achar que não precisa, eu não vejo, né? Mas a gente acaba olhando tudo, porque você fala, não, beleza, densitometria, tem aqui, ou não, tá faltando, a mamografia, faz tanto porque não faz, precisa fazer e tal, não sei o quê. Mas o próprio paciente, ele pensa, né? Ele fala assim, não, esse exame aqui, ele vai no meu consultório e fala, não, esse aqui é do cardio, doutor, esse aqui é do endócrino, esse aqui é do nefro, né? Esse aqui então, não é seu, não. Esse aqui não é seu, tira a mão, né? Então, você olha só o seu. O próprio paciente está acostumado, assim, tá cada um, eu faço, esse aqui eles têm as pastas, né? Cada pasta especialista. E muitas vezes o paciente não precisa ter tanto especialistas, né, Mariana? Assim, claro que o especialista que está ouvindo aqui vai ficar chateado, bravo, etc e tal. Mas, o paciente não falta para ninguém, né? Tem muitas condições. Mas o idoso não precisa ser tanto especialistas necessariamente. Na maioria das vezes, não. Não, né? Por exemplo... o geriatra, ele tem condição de gerenciar, de tratar a maioria das doenças que estejam dentro de um controle, de um limite lá, né? Não, com certeza. Não, mas é pressão, vou no cartão. Não, pode deixar que a gente vai tratar. Não, pode ficar tranquila. Se eu precisar, eu te aviso, né? Eu te encaminho, fica tranquila que a gente já faz uma cartinha pro colega explicando por que eu tô encaminhando, o que eu tô preocupado, o que eu tô pensando, né? Sim. Então, esse trabalho é bem bacana e tranquiliza o paciente, né? Porque muitas vezes, não é que as condutas são divergentes. Mas, sei lá, você gosta mais da dipirona, eu gosto mais do paracetamol por hábito, sei lá, porque na residência aprendeu assim... né? Sei lá, opção pessoal. Sim. Mas as duas medicações são equivalentes, né? Então, assim, aí muitas vezes... Não, mas ele falou que eu tinha que usar esse, mas o outro falou o outro. E agora? E o paciente não sabe que tanto faz, muitas vezes. Ou por que não tanto faz, né? E acontece muito isso. Às vezes você pega a lista de remédio, que você estava citando antes, né? Isso tem um nome, chama cascata iatrogênica. Né? Então, o paciente está com um problema, entra um remédio que dá um efeito colateral, aí entra outro remédio para suprir aquele efeito colateral, e aí entra o outro por causa do outro efeito colateral. A hora que você vai ver, na verdade, o que ele precisa é desprescrever. Né? Então, ele precisa de uma desprescrição. Na hora que você retira remédio, o paciente começa a melhorar, né? O que é, assim, complexo, né? Porque muitas vezes tem que realmente falar assim, putz, mas vou tirar? Não vou?
é um risco também, né? Dependendo do remédio. Tem coisa que você fala, isso aqui você tira e pronto, Mas a partir do momento que você conhece, acompanha o paciente, Sim. essa segurança, obviamente que você tem. Você tá baseado em você alguma tem coisa ali, né? a coisa na mão, né? Para tomar as decisões. Porque quando o paciente chega... Por isso que assim, idoso é complexo, né? É uma área, acho, muito complexa mesmo, porque quando chega lá, abre aquela sacolinha, joga aquele monte de remédio em cima da mesa, né? Ou aquele monte de exame de cima da mesa. Já dá coceira. A gente já começa a ficar preocupado, né? Fala, nossa, tudo isso aqui, né? Ah, doutor, ainda eu esqueci que tem esse e aquele que eu não trouxe, né? Agora, realmente, precisa tudo daquilo, precisa disso. E o paciente mesmo fala, doutor, não dá para reduzir remédio. Ele mesmo começa a se sentir que talvez tenha um excesso de coisas. E assim, muitas vezes é uma intolerância gástrica, ou muitas vezes, por exemplo, que acontece, assim, e não é raro. Sei lá, tem os medicamentos que tem que ser tomados de manhã, tem os medicamentos que tem que ser depois da refeição, tem os medicamentos que dão sono, então a gente coloca no horário da noite, tudo tem um porquê, né? Mas aí muitas vezes o idoso acha que ele tem que tomar todos separados ali e tal. E aí eu falo, gente, mas aí não é vida. Porque aí você fica um dia inteiro baseado na hora de tomar remédio. Você não pode, assim, se distrair com mais nada na sua vida, porque às 8 é esse, às 9 é aquele, às 10h30 é o outro, é não sei o quê. Tudo bem, tem algumas doenças que necessitam realmente, que tem aqueles horários, antes da refeição. Mas a maioria, a gente sabe que você consegue. Ah, mas o que eu faço? Bota tudo na mão e manda pra dentro. Sim, você toma de uma vez, mas pode. Pode. O que não pode é esse o que não pode é o outro, né? O que ajuda muitas vezes, né? Porque às vezes o paciente... Acontece, né? Às vezes o paciente chega na Esperança ali comigo com uma lista de 18 remédios. Nossa, pelo amor de Deus, eu estou tomando os remédios, não sei o que. Você olha aquela lista, olha as patologias, olha o exame e fala, desculpa, não dá para tirar nada. O seu caso é esse não mesmo, dá. Né? Tudo que eu tirar aqui eu vou te deixar pior. E esse não é o intuito, né? Mas aí, às vezes, hoje em dia, a gente tem combinações de remédios, né? Então, às vezes, você não diminui os compostos ativos ali, mas você diminui o número de comprimidos. Os próprios remédios de liberações mais lentas, em vez de tomar 3 vezes por dia, eu consigo tomar só uma, né? Os antipertensivos que são conjugados, remédio de diabetes que é conjugado, né? Ou, às vezes, ele precisa tomar vários tipos de vitaminas, a gente consegue, às vezes, manipular e fazer em cápsulas menores, né? Então, assim, você onera menos, apesar de não ter tirado nada, mas assim, eram 18 comprimidos, agora são 14. Uma melhoradinha, né? Qual a principal queixa do idoso lá? Fadiga. 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 Principal queixa, fadiga. Não preciso nem pensar muito. Eu acho que... Como ele refere? Cansaço? É aquela... Falta de energia? Vem como todos esses, né? Tipo assim, nossa, tô desanimado, tô cansado, já não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, minhas pernas tão fracas, né? Então, assim, essa queixa de fadiga, ela é muito prevalente. E ela tem inúmeras causas, né? Então, assim, pode ser... Não existe um remédio mágico pra fadiga, não, né? Seria maravilhoso, né? E, assim, normalmente não é uma coisa só. Né? Normalmente essa queixa é um conjunto de coisas. Esses fatores, patologias psiquiátricas, físicas, né? Sociais também, né, Mariana? Porque... Nutricionais, né? Então, assim, normalmente é multicomplexo, assim, né? Às vezes aparece lá os idosos, né? A gente cuida das colunas deles e tal. E aí muitos falam, doutor, tenho saudade da época que eu varria toda a minha casa, limpava tudo, fazia minhas faxinas, né? Fazia minhas coisas. Essa perda de capacidade, né? Eu acho que o grande medo do envelhecimento, né? Não é o envelhecer, não é enrugar, não é o cabelo ficar branco. Eu acho que é a perda da capacidade laborativa, funcional, emocional, psicológica, né? Você deixar de não conseguir fazer as coisas. É a incapacidade, né? Incapacidade. É isso que eu falo, assim, as pessoas confundem muito... Eu não tenho problema nenhum em falar velho, né? Tem gente que acha que é palavrão, eu vi a Cláudia Raia esses dias falando que não pode falar, que é um absurdo chamar de velho. Hoje em dia tá tudo... É um absurdo chamar tudo de qualquer coisa, né? Hoje em dia tá tudo assim, difícil, né? Tudo que você fala Eu não tenho problema nenhum e... fóbico de alguma maneira. Eu não vejo, né, como algo pejorativo chamar alguém de velho, né? Claro que depende do contexto, né? De como é o seu velho, né? Não é isso. Mas, assim, a maioria das pessoas confundem
o velho com o incapaz, né? Porque, assim, o que é muito doloroso, realmente, é se tornar incapaz. Entendeu? É você precisar de auxílio para coisas que você não precisava. Você perceber que você não consegue mais fazer uma coisa que você desejaria muito fazer. Né? Então, isso dói muito, né? E aí, às vezes, fala assim, mas eu não consigo depender dos outros. Eu falo, gente, ninguém gosta de depender dos outros. Tudo bem, deve ter um outro ali, né? Que dá uma patologia psiquiátrica que goste. Mas, no geral, ninguém gosta de depender dos outros. Talvez você quer companhia, você quer atenção, tal, mas depender, de virar e falar assim, vem me dar banho porque eu não consigo. Ninguém quer ajuda para comer. Me dá comida na boca porque eu tô passando fome, eu não consigo comer sozinho. Ninguém quer isso, ninguém sonha com isso, né? De você precisar de um filho para ir ali na cozinha buscar uma banana, entendeu? Ninguém quer isso, ninguém sonha com isso. Né? Mas o problema não é envelhecer. Né? Recentemente morreu o Abílio Diniz, né? Que era um exemplo de envelhecimento bem sucedido, né? Um cara com 80 e poucos anos. Ativo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Eu falo, gente, mas se eu chegar nos 80 e poucos anos igual o Abílio Diniz, eu vou estar muito feliz. Ou próximo disso, né? O fato é que o processo para chegar aonde o Abílio Diniz chegou, que não depende só de dinheiro, é árduo. E muitas vezes a gente não está disposto a isso, né? De ter uma vida regrada, de ter uma vida de exercícios, de se preocupar com o que você faz, com o que você pensa, com o que você come, né? Que você começou falando de ficar menos na rede social, né? Do começo, de propor, estimular ali a leitura, né? São coisas que a gente sabe, que todo mundo sabe hoje. A maioria das pessoas sabe o que faz bem e o que faz mal. Né? Dificilmente uma pessoa completamente ignorante nesse sentido. Não, sério que exercício faz bem? Eu não sabia, né? Eu falo que os meus pacientes de 80, 90 anos, eu até entendo que a cultura deles, quando eles eram adultos jovens, realmente, assim, a meta de vida era o quê? Trabalhar, criar os filhos, posso morrer. E era muito isso, assim, você não tinha planos de vida muito a longo prazo, muito além de dar uma boa educação para os seus filhos e sustentar a sua família, né? Mas hoje em dia, a gente sabe. Todo mundo sabe. Todo mundo tem acesso à informação que tem que dormir bem, que tem que comer coisa saudável, que tem que fazer exercício, que não sei o quê. Só que são coisas árduas, difíceis realmente de... Eu acho que entra uma história nisso aí também, que antigamente existia a tal da aposentadoria. Eu trabalho, cuido da família, me aposento, agora eu tô na fase final da vida, tô na fase... Que a aposentadoria vem disso, né? De ir para os aposentos mesmo, né? Aposentos, né? Assim, acabou, né? Então, assim, eu penso muito que o ser humano tem que ir se reinventando conforme as idades, sim, tá? Obviamente que tudo muda, né? Nossa intensidade de trabalho, nossa força, etc e tal, mas se reinventando é um modo do quê? De exatamente a gente se manter cada vez mais ativo. Uhum. E os nossos propósitos irem mudando. Por quê? Porque a gente não fica vinculado àquilo que foi o passado. Por exemplo, Mariana atendia 10 horas por dia. Nossa, a época que eu atendia 10 horas por dia, atendia vários pacientes e tal. Evidentemente que vai chegar um momento que Mariana não atende mais 10 horas por dia, mas não quer dizer que não atenda 5 ou que não preste uma outra atividade, não faça isso. A vida vai ciclando. E essas mudanças, essas adaptações da vida, elas são importantes. Abílio Diniz é um exemplo disso, porque eu acompanhei muito, principalmente depois agora, com as notícias, vai acompanhando as trajetórias dele. Ele foi sempre mudando alguns paradigmas, algumas coisas. Eu acho que isso a gente tem que ir aprendendo também. Esse movimento, né? Essa dinâmica que é a nossa vida. Porque se você ficar vinculado sempre ao que foi um dia... e você não tem mais hoje, cria uma infelicidade constante. Que não tem de onde melhorar. E que nada melhora. Aí você fica numa situação que você não queria. Minha vida pode acabar, minha vida pode não sei o quê. E que, na verdade, eu acho que isso tem que passar por uma mudança cultural também. Sim. De entender que hoje, né, voltando ao livro do Sinclair, ele faz uma aposta, evidentemente talvez não estaremos aqui, que quase 50% das crianças que nascerem agora em 2020, quase 50% verão o Réveillon de 2120. Então ele acha
na opinião dele, que A longevidade 125 anos, quando o primeiro atingir, será um feito inédito, mas isso com o tempo. Muitas pessoas chegarão nessa idade, então não será mais nada demais, 125 e para mais. Isso ele está falando de uma série de conjecturas relacionadas ao envelhecimento. Agora me explica. Se a gente pensar nessa cronologia de idade e imaginar que a gente vai trabalhar e se aposentar com 60 anos, o que a gente vai fazer com mais 60 anos para frente? Então eu acho que esse dinamismo tem que vir acompanhado também. As pessoas querem viver mais? Talvez. Querem viver com saúde. Mas como que vamos se adaptar a isso? As pessoas têm que ir se adaptando a isso, né? E você falou esse negócio da aposentadoria, e isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito com essa população de 50 anos, né? Somente com os homens, né? Porque o homem tem as suas particularidades, né? Sim, normalmente são pessoas que procuram menos atendimento, né? Tem um cuidado menor com a saúde, né? São muito mais ligados ao trabalho só, realmente o trabalho que gera finança, né? A mulher, ela tem esse dinamismo, acho que mais intrínseco, né? De trabalho, muitas vezes cuida da casa e cuida das crianças e cuida do não sei o quê e faz várias coisas. Então, a mulher tem esse foco já mais fragmentado na maioria das vezes, né? E aí, é uma coisa que eu tento trabalhar com eles e já encaminhei várias vezes já para uma psicoterapia preventiva. Porque esse processo da aposentadoria, ele tem que ser pensado e tem que ser trabalhado. Porque a pessoa tá ali, ela acorda às 8, vai pro trabalho, volta às 6 da tarde, não sei o que, e de repente, ela não tem mais nada disso. É muito complexo. É uma virada que, se você não tá preparado, programado, ela já é difícil por natureza. Qualquer mudança é difícil, sim. né? Mas ela se torna, muitas vezes, um motivo de uma depressão, de uma autoestima que diminui muito, né? De uma crise conjugal. Tem vários casais que se separam nesse momento. Então, assim, casais que estão há 40 anos casados e, de repente, não, agora não dá mais. Entendeu? Então, assim, existe uma programação para isso. E muitas vezes essa aposentadoria, ela não é porque a pessoa quis, né? Porque eu tenho vários pacientes que, se pudesse, ia trabalhar até morrer. Mas, às vezes, ele é um professor universitário e tem que se aposentar e pronto, chegou essa data, você não trabalha mais aqui. E isso é um motivo, às vezes, muitas vezes, de sofrimento muito grande. E um campo fértil para aparecimento de outras doenças, muito. né? Quantas pessoas, às vezes, você já ouviu falar, nossa, não tinha problema nenhum de saúde, foi só aposentar que Pareceu tudo. Né? Então, realmente, ela pode ser um momento ali que tem que ser trabalhado nessas outras perspectivas. Tudo bem, você não vai mais produzir ali no que você fazia. Mas qual vai ser o seu motivo de levantar da cama? Qual vai ser o seu projeto? Qual vai ser não sei o quê? E às vezes uns pacientes me falam assim, não, mas eu vou viajar. Eu falei, não, mas você vai viajar de vez em quando. 2 vezes por ano, não né? É a sua rotina. Os outros 300. Você vai poder viajar, porque você está aposentado, você vai poder viajar em épocas que você não viajaria antes, vai poder ficar mais tempo, mas assim, não é a sua rotina, porque se a sua rotina for viajar, você tem que ter um plano para a sua rotina de viagem. Acho que isso traz frustração. A pessoa fala, vou aposentar, agora vou aproveitar a vida, né? Assim, o conceito de aproveitar a vida, né? Assim, vou conseguir viajar. Viajar 2 vezes por ano, 10 dias cada viagem. E o resto, né? E os 350 que sobra, 40 que sobra, né? E, Mariana, a pior coisa que tem, eu acho, me imagino, tá? Assim, a gente tem que se imaginar algumas coisas, né? O médico, muitas vezes, a gente tem que se deslocar para um lugar de um paciente e tentar entender esse ambiente, né? Eu fico pensando realmente, né? Um dia eu levantar da cama e falar, nossa, o que eu tenho para fazer hoje? Né? Eu não tenho mais nada para fazer, eu não tenho consultório para ir, eu não tenho cirurgia para fazer, eu não tenho mais filho para levar na escola, porque aí também a vida social dá uma rodada, né? Sim. Já foram embora, né? Né? Aí você fica, nossa, e agora? O que tem, né? Para fazer, né?
mesmo que você não precise fazer para ganhar o recurso igual você fez a vida toda, né? Mas esse objetivo, né? O que te motiva então? O que eu vou fazer? Ah, mas mês que vem tem o aniversário do neto, daqui 3 meses, mas viver para esses, né? E hoje, né? E aí gera confusão, né? Gera doença. Eu acho que gera doença, né? Sim. Mental e física, né? E problemas sociais também, né? É onde começa a aparecer uma doença lá na senhora, no senhor, para agregar a família, para tentar chamar uma atenção, uma série de coisas também de ordem social. Não, isso acontece muito. E é justamente esse preparo que é importante, para você não ser pego de surpresa nesse belo dia, acordar e falar, e agora? Né? Não tomar esse susto, né? Exatamente. Fala, não, tudo bem, não vou trabalhar, mas eu me envolvi com isso e com isso e com isso. Agora, já que eu não trabalho, eu tenho mais tempo para fazer atividade física no horário XYZ. Eu vou me envolver com esse projeto social. Eu sempre fui professora, então eu quero continuar dando aulas, mas eu vou fazer isso de uma forma gratuita, caridade, não sei o quê. Então, assim, existem N possibilidades, né? E o ser humano, ele foi feito para servir. E esse é o trabalho do geriatra também. Eu não sei se todos os geriatras abordam tão profundamente isso, mas assim, para mim isso é essencial. Pois é. Eu encaro isso. Eu acho que não é uma coisa que eu aprendi na residência. Isso é fato. Não está nos manuais. Não está nos manuais. Mas se bem que nossos manuais são muito terapêuticos. São médicos, né? São médicos terapêuticos. Voltando àquela história. É doença, então vamos ver a doença. Sim. Mas é um trabalho, é um coach, quase um coach, mas é um trabalho, terapeuta, talvez, é um trabalho importante. Sim. Veja bem, isso é importante, né? Estamos falando aqui de promoção de saúde, uma abrangência, né? Tem pessoas aqui que estão conhecendo uma geriatra hoje, né? Assim, elas vão terminar aqui o vídeo concluindo que elas têm que ir, de repente não, a avó tem que ir. Vamos levar todo mundo, né? Porque isso é importante. Eu acabei de conversar com um colega sobre saúde mental, né? Então nós estamos falando de, olha só, o profissional médico, ele começa a olhar desde o momento que talvez você vai começar a ficar aposentado, gerar problemas, gerar consequências, já fazer uma terapia preventiva para isso, um preparo para isso. Então, assim, a importância disso, a grandeza disso é muito maior do que o comprimido, a receita que você vai entregar. Não, com certeza, isso é muito... E é isso que eu estava falando, assim, que o ser humano foi feito para servir e se sentir útil. Não se sentir útil é muito doloroso. Então, assim, e é justamente isso. Então, só que às vezes a pessoa ela só encontra a utilidade dela no trabalho. E aí não tem mais trabalho. E aí? Não sou mais útil, posso morrer. Então, isso acontece muito, né? Então, teve até, assim, recentemente, uma paciente que eu já tenho bastante intimidade, porque a gente tem que tomar cuidado também para falar essas coisas, né? A gente tem que conhecer bem para quem que a gente tá falando. Aonde pisa, onde é bom. Mas teve uma paciente que, não sei o quê, porque eu tô assim, porque eu tô assado, porque nananã, porque não sei o quê, porque meu marido, porque meu filho, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Falei pra ela, pode falar uma coisa muito sincera? Ela falou o quê? Falei, sabe o que tá te faltando? Ela falou o quê? Eu falei, tá te faltando sentir útil. Você tá precisando se sentir útil. Ela, não, mas eu faço um monte de coisa. Eu falei, eu sei, mas tudo que você faz não te traz essa sensação. Para pensar. Não. Mas o que eu posso fazer? Eu falei, não sei, o que você gosta de fazer? Aí ela falou, não sei. Eu falei, você é boa de contabilidade, não é? Ela falou, eu sou. Eu falei, por que você não vai numa paróquia e se oferece para fazer contabilidade da paróquia? Porque não sei o quê. Aí eu falei, olha, eu conheço tal e tal projeto. Eu não sei se eles estão precisando, se eles não estão. Mas assim, você vai criar uma comunidade ali em volta de você. Você vai ter suas responsabilidades. Pessoas dependendo de você. Entendeu? Sei lá, se envolve num projeto social. Uma vez eu tentei ir no asilo. Eu falei, tudo bem, deu errado dessa vez. Procura outra coisa. Mas pessoas que dependam de você, que você tenha compromissos. Porque tudo que você está fazendo hoje, você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã, você pode fazer no dia seguinte, você pode não fazer, que também não vai ter uma grande repercussão e tal. E foi muito bacana, porque ela internalizou aquilo e falou, não, realmente faz muito sentido. Sim. Eu tô sem motivo para levantar, sem ter alguém esperando de mim alguma coisa. Entendeu? Então isso e assim, você só consegue
chegar nesse ponto conhecendo a pessoa muito bem. Né? Então, para isso, você precisa de tempo, você precisa conversar, você precisa entender qual é a dinâmica da família, não sei o quê, nananã, nananã. O que está acontecendo, por que ela está sofrendo. E muitas vezes essa fadiga, que é uma das queixas mais prevalentes, ela tem esse fundo, né? Não era uma vitamina que estava faltando. Não era uma doença em si, né? né? Mas então... você tocou num ponto muito, muito importante, viu, Mariana?